Hey guys, welcome back to my channel! Hoje eu vou contar pra vocês como que eu começo a aprender um idioma do zero e sozinha, estudando de casa, sem sair muito do meu quarto. Então, antes da gente começar, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Ultra English, que é o meu curso de inglês básico, que você pode começar a fazer do zero sem saber nada. E você ganha um planner de estudos para guiar todo o seu estudo durante o curso e são dicas para a vida toda. E também você ganha 3 meses de acesso ao clube de inglês e ao clube do livro. Mas bora lá, vamos parar de enrolação e eu vou contar para vocês as minhas dicas, como que eu faço nesse momento tão crucial, quando você pensa assim, eu vou começar a aprender tal idioma. Tá, mas e agora? O que eu faço da minha vida? Porque só querer não é poder. Mentira, para estudar idiomas, querer é poder sim. Primeiro lugar, escolha um sotaque. O sotaque é muito importante, porque dependendo do idioma, muda muito de um sotaque para o outro. E não é só a pronúncia, mas o vocabulário também muda. Quando eu comecei o inglês, eu escolhi o americano. Tanto é que a minha pronúncia é muito mais próxima do inglês americano do que do britânico, ou do australiano. Claro que vai ter algumas horas que eu vou misturar um pouquinho do sotaque britânico, mas assim, essencialmente é mais americano. No francês foi a mesma coisa. Tinha o francês da França, que é o mais conhecido, mas também tinha o francês do Canadá, o quebecois, que eu via bastante, mas eu escolhi focar no da França. E o idioma tinha uma diferença considerável pra gente que não é nativo. Mas como o meu foco era mais a França, eu escolhi procurar por conteúdo do francês da França mesmo. E isso ajudou a concentrar meu esforço em um lugar só. Claro que se um dia eu quiser ir pro Canadá, eu vou ter que ir atrás do francês usado lá. Mas como não é minha meta agora, eu estudo aquilo que é mais interessante pra mim. O espanhol nem se fala, né? Tem vários sotaques e se você escolher um só, você facilita a sua jornada de estudos pra saber o que você precisa estudar, qual o vocabulário de qual país ali que você tem que aprender. Material de estudos é a minha segunda dica. O que eu sempre faço e não pode faltar. É também uma das minhas coisas favoritas, eu gosto muito dessa parte, dessa etapa. Eu vou no YouTube e eu pesquiso como eu aprendi tal idioma. E aí eu assisto vários vídeos e vou analisando o que o povo faz. Os aplicativos que eles usam, os livros, as pessoas que eles acompanham, os professores, os sites, os cursos que eles fizeram. E depois eu procuro tudo isso. Eu faço uma boa pesquisa desses materiais de estudo e vejo o que é melhor para mim, com o que eu me adapto melhor, porque cada um se adapta mais fácil com certos materiais de estudo. Então eu vejo o que faz mais sentido para mim e começo a usar. Entro nos aplicativos, vejo se eu gosto, procuro os cursos, vejo se eu gosto da metodologia do professor e depois venho para a próxima parte, que seria o planejamento. Depois de escolher o que eu vou usar para aprender o idioma, eu planejo. Tipo, segunda eu vou fazer o curso, terça eu vou ler o livro, usar os aplicativos. E de acordo com a minha rotina no momento, a minha disponibilidade de tempo, sem forçar muito. Porque se tem uma coisa que eu aprendi comigo mesma nessa jornada de idiomas, é que o idioma não pode se tornar um peso. Tem que ser uma coisa que você gosta de fazer, que você gosta de estudar, de uma maneira leve, que você não vai criar um trauma com o idioma, nem pensar que o seu momento de estudo com aquele idioma é um castigo. Não deixa o idioma se tornar um castigo. Outra dica, eu incluo ele nos meus hábitos. Eu tento manter contato com o idioma de forma natural. Então eu coloco ele em momentos da minha vida que já existem. Por exemplo, escutar música. Eu procuro músicas no idioma, adiciono na minha playlist e quando eu tô escutando música, consequentemente, eu vou manter contato com o idioma, que é muito importante a gente manter contato com o idioma, ter constância, estar sempre em contato com o idioma é a chave para fluência. Começo a seguir vários perfis nas redes sociais sobre o idioma, curto os vídeos, e aí o algoritmo das redes sociais vai perceber que eu gosto daquele assunto e vai me recomendar mais. Daí exemplo, quando eu entro no YouTube, tem muitos vídeos de pessoas aprendendo inglês, francês, espanhol, vídeos nesses idiomas, aulas, pessoas nos países que falam esse idioma. E aí quando eu tô nas redes sociais de bobeira, eu acabo não ficando só de bobeira, porque aí eu também tô aprendendo idiomas, eu tô ali praticando meu listening, assistindo um vídeo, ou então tô estudando algumas dicas sobre o idioma, vendo alguém ensinando alguma coisa de pronúncia, eu tô sempre mantendo contato, não é um tempo perdido ali nas redes sociais. Outra coisa, eu aprendo a cultura. Eu gosto de aprender a cultura que envolve o idioma também. E tudo contribui para você se inteirar mais sobre o idioma e o significado que ele carrega sobre o povo que fala ele. Porque muitas gírias e expressões vão ter muito a ver com o povo que fala o idioma e os costumes deles. Se você aprende a cultura,
você fica até mais interessado no idioma. Quando eu comecei a aprender francês, o que eu mais assistia era vlog em Paris. Eu era viciada. Todo dia eu assistia. Via sobre os museus que tinha lá, né, as obras de arte, os famosos de lá, a comida que eles comem. Aprender a cultura é uma parte importante. E como eu estava falando, o algoritmo das redes sociais me joga muito conteúdo que tem a ver com os idiomas. Daí eu entro aqui no YouTube e vejo. Um dia comigo em Londres. Aí eu vou lá ver. Já fico conhecendo mais da cultura, dos lugares. E eu sou muito interessada nisso, sabe? Mantenha a chama da curiosidade acesa para você manter a constância com o idioma. Outra coisa, eu estudo diálogos. Um erro que eu cometi quando eu comecei o francês, e não quero que vocês cometam também, por favor, prestem atenção nessa dica aqui, que ela é valiosa. Fujam daquelas listas. Vocabulário de profissões, vocabulário de animais, vocabulário de roupas. Porque são coisas que você vai demorar para memorizar tudo. E não vai fazer muita diferença no geral do seu aprendizado, né? Não é porque você aprendeu vocabulário de roupas que agora você é um nível B2. Se você aprende vocabulário de roupas, aí você vai numa loja, você sabe ali 50 palavras de nomes de roupas. Você só sabe isso. Mas você não sabe se comunicar, não sabe montar frases, não sabe como usar essas palavras naquela situação. Aí você chega na loja e só sai falando nomes aleatórios de roupas. Vai parecer um doido, né? Prefira aprender vocabulário de situações. Então você não vai aprender só uma palavra. Você vai aprender a usar o idioma em determinadas situações. Então, ao invés de aprender vocabulário de roupas, você vai aprender, por exemplo, francês numa loja de roupas. Aí você vai aprender a perguntar: qual o tamanho dessa calça? Onde fica o provador? Tem em outra cor? Vocês aceitam cartão de crédito? Essas frases que são importantes, que você realmente vai usar no momento. Se você ler e escutar diálogos ou assistir aulas sobre isso, vai ser muito mais útil. E, consequentemente, nas frases, vai ter vocabulário de roupas e você vai aprendendo, mas é no contexto e de uma forma que você vai saber usar a palavra depois, não só a palavra solta ali sozinha. Porque isso não vai adiantar muito, sabe? Não é porque você sabe falar saia, meia, que você vai conseguir falar com outra pessoa sobre o assunto de roupas. Outra coisa também que é muito interessante é você já desde o começo já começar ali a dar umas pesquisadas em falsos amigos. E não tô falando de falsos amigos aqueles da escola, né, do trabalho. Não. Tô falando de falsos amigos do idioma. Porque tem uma coisa, principalmente em espanhol, né? Os idiomas são assim mais parecidos. Tem muitas palavras que em português e no outro idioma vão ser parecidas na escrita, ou de repente na pronúncia, né? Não sei qual idioma que você tá aprendendo. Mas aí elas só se parecem, porque você vai ver o significado, é completamente diferente. Então assim, pra você não passar uma vergonhinha, né? Pra você não passar por uma situação mais, assim, tensa, faz já uma pesquisa sobre falsos amigos, ou também são chamados de falsos cognatos. São palavras que se parecem, mas no sentido elas mudam completamente e podem alterar o sentido da sua frase para outra coisa nada a ver. Porque às vezes a gente tenta dar uma despertinho, né? Principalmente em espanhol. A gente, é parecido os idiomas. Vou pegar essa palavra aqui em espanhol, vou falar igual em português, só vou colocar o sotaque. Aí você vai ver, sai uma palavra, né, com outro sentido nada a ver no idioma. Então, assim, já presta atenção pra você não passar uma vergonhinha sobre isso. E essa é uma dica, assim, bem de amigo mesmo, né? Não de falso amigo. Então, dá uma pesquisada sobre os falsos amigos nesse idioma pra você já saber. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. E não se esquece de conferir o Ultra English. Vem aprender inglês comigo. Bye, bye, see ya!